Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje é um dia ótimo para estar na igreja, não na cama. Eu orei ao Senhor, na verdade, essa palavra que Deus vem construindo no meu coração, eu chamo de colcha de retalhos. E Deus foi me dando pedaços dela através de algumas pessoas, inclusive o pastor Kleber nem sabe, mas uma parte eu estava um dia que eu não vim para cá, eu acho que estava na fundação, e eu falei, Deus, essa é a confirmação dessa palavra. Uma das partes. Então, assim, alguma coisa que Deus está nos direcionando para esses dias. Nós estamos falando de um assunto bem complexo, um assunto bem sensível, um assunto maravilhoso, um assunto que vai trabalhar com toda a igreja no planeta, que é a volta de Jesus, a vinda de Jesus. E por muitas vezes, quando eu ouvi falar de vinda de Jesus, quando a gente é solteiro, a gente apavora achando que a gente não vai casar. Quando a gente tem alguns planos, a gente acha que não vai dar tempo de fazer aqueles planos. Quando você fala de volta de Jesus, assusta um pouco, porque será que vai dar tempo de fazer tudo isso? Eu vou falar da minha vida, eu falo assim, Senhor, não vai dar tempo de eu cumprir aquilo que o Senhor falou. Já joga a culpa em Deus, né? Estou dizendo de chamados de missões, mas o Senhor, Ele tem tudo sob o controle. Amém? O detalhe é que tudo que está escrito na palavra de Deus já se cumpriu. Como assim? Quando Jesus grita na cruz, está consumado. Do Éden até a cruz, o plano já está certo. O detalhe é como esse plano chega até o nosso coração, de uma forma que vai fazer com que a gente colabore com esse plano, que a gente trabalhe com esse plano. Então, nós vamos ler alguns versículos que eu descobri aqui na palavra, e isso me chamou muita atenção, sobre apressar a vinda de Jesus, sobre esperar o dia de Deus, mas apressando o dia de Deus. Eu falei, Deus, como apressar o seu dia como igreja? Tem isso na Bíblia? E, na verdade, existe isso na Bíblia. Eu queria que você abrisse em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu estou com algumas partes da NVI. E Deus é maravilhoso. Aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Começa assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Fala comigo, a terra, tudo que ficar nela será exposta. Versículo 11. Visto que tudo será destruído desta forma. Agora, olha essa parte. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Quem está fazendo? Uma pergunta de Deus. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Nesse versículo 9, nós vemos o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Existe uma frase muito comum no nosso dia a dia: Deus tarda, mas não. É bíblica essa frase? É bíblica? Não, e a gente muitas vezes repete.
E a gente repete como se fosse, eu vou usar essa palavra, não estou achando outra, como se fosse um mantra para eu acalmar meu coração. Deus tarda, mas não falha, Deus tarda, mas não falha. Irmãos, essa frase não é bíblica. Essa frase não é verdadeira. Essa frase, ela foi construída de uma forma errada. Deus não atrasa. Vocês acham que Deus atrasa? Eu fico imaginando o velório da viúva Naim. Acho que é a viúva de Naim. Que o filho dela morre, o único filho morre. Tem uma multidão seguindo Jesus e tem uma multidão com o velório. E de repente aquela mulher chorando, desesperada, porque o único filho, a viúva, o único filho morre. Aí vem uma multidão comemorando os feitos de Jesus. E uma multidão toda chorosa e triste. Quando aquelas duas multidões se encontram, há um choque de realidade. E Jesus se compadece daquela mulher, ele chega no caixão. Jesus chega atrasado? Não. E aquela pessoa levanta do caixão. As duas multidões se entrelaçam em louvar o nome do Senhor. Deus não atrasa. Olha o que o versículo está falando. Senhor, não demore em cumprir a sua promessa. Deus não está atrasado, está consumado do Éden à cruz. Mas alguma coisa precisa ainda acontecer no nosso coração como igreja. Mas por que ainda Jesus não veio se já está tudo consumado? Por que Jesus ainda não veio? Por que essa pergunta ainda permeia na noiva, no coração da igreja? Jesus ainda não veio. E Jesus falou que ia vir. Se Deus não tarda, se Deus não chega atrasado, se Deus não está fazendo isso, se Deus, a palavra dele é maravilhosa, a palavra dele já se cumpriu. Por que ainda Jesus não veio? Vamos lá. No versículo 10, eu coloquei aqui, o Senhor, ao contrário, eu vou dando só continuidade do mesmo versículo, do 9. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém pereça, mas todos tenham o quê? Todos tenham o quê? Vá participar, cheguem ao quê? Arrependimento. Ele é paciente e não tardio. O Senhor cumpre o que aconteceu na cruz. Não precisa abrir, mas Isaías 53:11 fala: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o que aconteceu naquela cruz. Ele verá o que ele morreu naquela cruz. O segundo Adão morto naquela cruz. O véu se rasga de cima a baixo. Ele grita, está consumado. Se tem um segundo Adão que morreu naquela cruz, terá a segunda Eva. Quem é a segunda Eva? Bate aqui no seu coração. Eu sou a segunda Eva. Jesus tem esse segundo Adão e tem a segunda Eva. E vai ter o processo do casamento. Amém? Olha que tremendo. Ele está falando que verá o fruto do penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. O meu servo justo, com quem o conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. A luz vem sobre o nosso coração. A luz vem sobre a nossa vida. A luz de Deus vem sobre a nossa vida e desperta o nosso coração para entender esse plano eterno e viver, entender, parecer, se envolver, estar junto dele e ser a segunda Eva. Não dá mais tempo para ficar quietinho, picuinhas, não dá tempo mais. Tempo que dá. Vocês estão percebendo que abreviou os dias? Vocês sentiram isso? A ciência já fala isso. Os dias estão abreviados. Você sabe que já está diminuindo o tempo de rotação da Terra? Isso é dado científico. Jesus falou que ia ter a brevidade dos dias. Amém. É para desesperar? Não. Versículo 11. Visto que será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta do Senhor.
Que tipo de pessoas será que é necessário que vocês sejam para que Ele virá? Quem Ele quer encontrar? Quem Ele quer? Quais ações e valores estão no seu olhar? Jesus falando, aqueles que vivem de maneira santa e piedosa. Essas são as ações que o Senhor quer que essa igreja viva nesses dias. Ações vivam de maneira santa e piedosa. Santa e piedosa. Versículo 12. Esperando o dia de Deus, mas apressando a sua vinda. Fala comigo, igreja. Apressando a sua vinda. Para quem essa palavra está falando? Para Deus? Para Jesus? Para a igreja? Para a igreja. Como nós podemos apressar a sua vinda naquele dia? Esperar o dia de Deus, como apressar a sua vinda? Como um cristão apressa a sua vinda? Vivam de maneira santa e piedosa. Trabalhar ações que tenham como resultado algo eterno. Trabalhar ações em Deus que tenham o resultado de algo que vá para a vida eterna. Esse é o eixo dessa palavra. Trabalhar algo, ações piedosas e santas, que façam que os céus vejam isso, não a terra. Nós vamos entrar nesse assunto. Eu fico vendo a igreja oriental, tenho visto as pessoas que sofrem pelo amor de Jesus, morrem, são decapitadas e várias coisas terríveis, mas não negam a Jesus. Então parece que tem uma balança no oriental que está equilibrando mais para a vinda do Senhor e uma balança menos equilibrada na igreja ocidental. Houve grandes avivamentos nos Estados Unidos. Um dos avivamentos foi a Rua Azusa. Mas o Senhor fala que esse avivamento, a nuvem, ela vai se movimentando e está vindo sobre a América Latina. E o Brasil faz parte disso. Vai acontecer, irmãos. A nuvem de Deus está se movendo. E será um celeiro de grandes missionários. Eu não digo grande pelo nome, mas grande porque carregam o grande dentro de si. Que vão levar a palavra. Vão ter os morávios, que se venderam como escravos para morrer pelo amor de Jesus. Vão ter os exércitos da salvação. Vão ter homens e mulheres piedosas de Deus que vão se levantar nesta nação. E Deus está chamando essa segunda Eva. Segunda Eva, cumpra o seu propósito. Porque o seu propósito é se apaixonar por mim. E quando você estiver pronta como as 5 virgens, o dia virá. O dia virá. Amém, irmãos? 2 Pedro 3,14. Vai para um versículo à frente aí. Continua 2 Pedro. 2 Pedro 3, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, olha que está continuando o versículo. Empenham-se, vão à frente, para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Versículo 17, vamos, pula 3 aí. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Versículo 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém? Enquanto esperam estas coisas, empenham-se para Deus, os encontrem imaculados, encontrem culpáveis, encontrem paz. Se empenhe para Deus. Ah, Júnior, você pensa que é fácil? Não é fácil. Júnior e vocês, pastor, quem for aqui à frente, quem estiver ministrando, tocando alguma coisa, pregando, orando, não tem um justo sequer nessa terra. A Bíblia fala isso. Não existe homem justo nessa terra. O único justo e santo é Jesus. Mas podemos alcançar coisas que são justas,
situações justas e vamos viver inculpáveis. Vamos viver sem mácula. Vamos viver como as virgens preparadas para o dia do Senhor. Esse dia está chegando, com certeza. Irmãos, no versículo, nós lemos o 18, né? Cresçam tal. Então ele fala assim, nesse começo: esperam coisas, empenham-se, para que Deus se encontre imaculados e inculpáveis. Empenham-se, que Ele nos encontre imaculados como essas 5 virgens, inculpáveis, em paz com Ele. E o melhor, trabalhando nisso. Trabalhando em coisas de Deus. Júnior, então você está dizendo para eu sair de serviço? Não. O seu serviço vai receber de você coisas inculpáveis, imaculada, e vai encontrar você em paz. Eu recebi uma notícia muito difícil essa semana, de uma pessoa muito querida que foi demitida da nossa corporação lá da escola. E ficamos todos assim num sentimento de tristeza, porque era uma pessoa ímpar, uma pessoa amada. Isso nos atingiu. A escola ficou triste, a situação ficou triste. E parece que no momento que a gente está ali para cortar o peru, essas notícias vêm para marcar. Mas, irmãos, o que recebe a notícia, tem 2 tipos de pessoas que recebem a notícia. Aquele que não tem aonde se agarrar na esperança em Cristo. E tem aquele que se agarra na esperança em Cristo. Nós não somos deste mundo. Nós somos extras. Nós somos como extraterrestre. Um dia que eu falei isso, falaram: ué, você é um marciano? Nós não somos o ET, aquele bonitinho lá do filme. Mas nós somos extraterra. E melhor, nós seremos nós somos embaixadores de Cristo neste planeta. Você pode pisar no Japão, você pode pisar na esquina, você pode pisar no seu serviço, aonde você pisar, a igreja, segundo a Eva do Senhor, a noiva de Cristo, é lugar santo. Tem que carregar dentro de você, dentro de mim, coisas inculpáveis, coisas imaculadas, coisas que tragam paz. Enquanto todo mundo está chorando no velório porque alguém foi demitido, que pode conquistar outras coisas também. Nós, às vezes, misturamos tudo isso, colocamos numa lata, numa situação e falamos: meu Deus, o que vai ser da vida? Mas o cristão autêntico, inculpável, imaculado, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, a minha vida não depende disso. Como foi dito pela pastora, 21 anos aqui, viveu situações. Mas, hoje, carrega sobre ela essas situações. Amém? Que está saindo as ações e tudo mais. Sobre mim, sobre você. A Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais são, vamos lá, igreja, expulsar demônios, está no currículo da igreja, tá? Segundo a Eva. Falar novas línguas, está no currículo da igreja, tá? Curar enfermos, e se beber alguma coisa mortífera, se pisar em escorpião, o que vai acontecer? Não vos causará dano. Não é mosquito de dengue, não é escorpião que vai derrubar a igreja. Júnior, pelo amor de Deus, está acontecendo, é Santa Casa, é Unimed, corre para lá. Calma. Ele tem o controle de todas essas coisas. Ele tem o controle. Eu estou sentindo um amém mais forte. Eu acho que tem bastante crente aqui hoje. Amém? Vamos lá. Então nós passamos a apressar a sua vinda, cumprindo a grande missão. Como que a gente passa trabalhando nisso? Qual é a grande missão que Jesus falou? Vamos lá. Escola agora. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Amém? Pregar o evangelho.
cumprindo essa grande missão como igreja do Senhor. É o trabalhar para isso. Não precisa abrir Efésios 5:25, 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Esta é a noiva do Senhor, uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga. Agora você vai voltar um pouco. Pega Mateus 24:37. 24:37. Nós vamos entrar agora nas situações das ações com valores eternos. Então, só recapitulando. Nós podemos apressar a vinda do Senhor, igreja? Isso é antibíblico? Não. A Bíblia está dizendo que a igreja posicionada, a segunda Eva posicionada, cada vez mais tendo encontro com a revelação do Senhor, ela começa a apressar a vinda de Jesus. Uma igreja que se encontra inculpável, imaculada, em paz, ela apressa a vinda do Senhor. Fazendo o quê? Ações que são valores eternos, não terrenos. Nós vamos ver isso agora. 24:37, Mateus. Como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores, eu estou lendo 38, anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o quê? Eles nada perceberam. Irmãos, imagina um homem construindo uma arca no deserto. Esse sol que a gente vive, esse calor de Araçatuba. Pensa num calor desse. O cara está lá batendo madeira, o cara está fazendo uma arca enorme. A loucura vai chegando tanta que ele começa a pôr animal lá dentro. Pensa nesse cenário. Todo mundo olhava para ele e fala, é louco de pé. Esse não tem o que fazer. Até animal ele está pondo dentro da arca. Você imagina os comentários. Só que as pessoas viviam como se não tivesse o amanhã. Como se um segundo da vida delas não ia acabar. Viviam como se a agenda estivesse cheia. E-mails, notícias daqui, notícias, Instagram, rede social. Não tinha nada disso na época, acertei, mas tinha o Instagram da pedra lá. Para curtir, jogava pedra no outro. Elas se davam, comiam, bebiam, davam em casamento, elas faziam tudo que não dava certo ali. Elas de uma visão terrena e não eterna. Aí vem um louco, começa a anunciar que vai vir um dilúvio. Louco. Começa a construir uma arca de 35 graus. Ele fica até de camiseta, que não aguenta o calor. Meu Deus. Tem muitos loucos soltos por aí falando essas coisas, tá? E talvez a gente vá naquele que não é louco. A gente acha que é aquele todo certinho. Eu não posso falar os nomes. Me ajuda. Das barbinhas desenhadas. Andando com um monte de segurança. Lendo pessoas. Ele pede para levantar os RGs. Os comparsa dele filma. Passa para ele no Instagram, ele vai lá nos bastidores, nomes e começa a adivinhar os RGs. E ganha dinheiro. Voltando. Davas, comiam. Construindo arca por aí. O Senhor está falando que virá o homem, a vinda do Filho do Homem, como os dias de Noé. Presta atenção nisso. O dilúvio só veio quando a arca estava pronta. Fala para o seu irmão. O dilúvio só veio quando a arca estava pronta. O que vai a isso? Olha a revelação aqui. Jesus só vai vir quando a igreja estiver pronta. Aleluia!
Quando a igreja estiver pronta, aí virá o dilúvio. Virá as coisas terríveis. Só que a igreja, ela vai olhar para o... Ai, que dia. Ela vai olhar para o Senhor. E ela não vai se preocupar com o dilúvio. Vem em mim, Pedro. E ele andando sobre as águas, ele viu Jesus. Não era assombração. Mas quando ele começou a ver a água, ele desesperou. Jesus agarrou ele. Vai ter mais fé, viu, Pedro? Mas a gente vai construir isso junto. Igreja, segunda Eva, noiva de Cristo, vamos estar preparados. O dia que estiver preparado, o Senhor virá. Amém? Jesus voltará quando a igreja estiver pronta. Cumprir a sua missão, pregar o evangelho, levar ao arrependimento. Apressa a sua vinda em Mateus 24:14. Se quiser voltar um pouquinho, só vou ler um versículo. Este reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Testemunho em todas as nações, Oriente, Ocidente, todo o planeta, o Senhor Jesus. Todo o planeta ouvirá a pregação do Evangelho. Todo o planeta ouvirá a noiva se manifestando e trazendo a presença de Cristo. Quando todos ouvirem a palavra de Deus, o Senhor virá. Isso te motiva? Júnior, eu lavo louça, faço bolo, tenho uma vida difícil, eu vejo lá em casa. Vou te dar uma estratégia. Não é fácil. Eu correndo atrás de criança, professor. Agora fui convidado para a formatura, para trabalhar na formatura. 3 turnos. Jesus de Nazaré. Fizeram um vídeo de 10 minutos. Senhor, tem misericórdia. Foram filmar eu falando para o terceiro médio. Eu falei assim, 12 anos com vocês. Jesus. Saiu isso no vídeo. Mas depois eu falei, não, se as pessoas entram na nossa vida por acaso, não é por acaso que elas permanecem, eu enchi a bola, amo vocês, tal. Mas eu amo a vida deles mesmo. Eu vi esses meninos de lancheirinha, chorando. Nessa hora de fazer o vídeo, eu fiquei mais careca. Ai, Jesus. Ontem eu já perdi um dente por causa de problema, tive que arrancar o dente. Eu falei, Deus, não me quebra hoje não, arrancando o resto. Vocês olham para a lua não parece, né? Agora você olha para mim, é vovô mesmo, não tem jeito. Desejar, focar no perdido, só é possível quando dedicarmos ao coração de Deus. Desejar vê-lo face a face. Ver Jesus, entender o seu desejo, trabalhar para que Ele verá o fruto do penoso trabalho. Ele verá o fruto daquela cruz. Ele verá que eu e você estamos aquilo que Deus está querendo fazer. E Ele fala, olha, você está me ajudando. Ah, mas eu poderia te ajudar, Senhor, eu sou tão falho, tão errado. Não importa, mas você está comigo. Eu escolhi as coisas imperfeitas deste planeta para fazer as coisas que eu quero. Você é loucura para os homens. Bom, eu pelo menos, gente. Que você prega? Quê? Entender o desejo. Ele vai ver o fruto. Esses são os valores eternos do céu. Cada permitir viver em santidade, pureza de coração. Aí vem aquela famosa frase que eu descobri, é de Francisco de Assis. Pregue o evangelho em todo o tempo. E se necessário, use a... Se necessário, sabe por quê, irmãos? Você e eu temos a incumbência de viver uma vida santa, imaculada e cheia de paz. Eu estava no serviço, aí a minha direção me chamou, a gestão. Eu fui falando umas coisas, ela falou,
Álvaro, você não pode falar assim, você é um homem de Deus. Eu falei, só foi uma pancada. Eu levei. Agora o Espírito Santo puxou minhas 2 orelhas. Eu tive uma postura diferente depois disso. Eu não posso ser o profeta do caos, o agente do caos, o que traz só a tempestade. O Evangelho, prega o Evangelho. Agora, o que são essas ações eternas? Com valores eternos, o que são? 8:18. Vamos lá. Aí vem uma parte que o pastor falou aqui, e foi usado do jovem rico. E eu peguei aquilo como um gancho para essa palavra. E aqui conta a história desse jovem rico, no 18, Lucas. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele está falando de vida eterna. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só que é Deus. Versículo 20, Jesus já fala dos mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Replicou o jovem, ele. Tudo isso eu tenho observado na juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa, ainda falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem. Mas ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Nesse versículo, este jovem chega para Jesus e ele pergunta, aquela pergunta sobre vida o quê? Eterna. Chegar com essa pergunta. Jesus fala dos mandamentos e ele replica. Tudo isso eu tenho observado. Ele pratica tudo isso, ele é um bom crente, ele é um bom evangélico, esse jovem. Na hora que Jesus olha para ele e fala o seguinte, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda falta, vende tudo que você tem, traga tudo e me segue. O impacto, além disso, ele disse, vem e me segue. Não aguentou e foi embora. O jovem rico, então, ele enriquece o seu espírito com valores que não são. Ele queria colocar a vida eterna dentro de uma situação terrena. Ele queria trazer essas coisas eternas dentro de situações que não são eternas. Focar na terra que não leva para o reino, mas para situações terrenas. Não é ser rico, não é ter dinheiro. Ser rico é herdar o reino de Deus e sua justiça. Ser rico nesta terra não é herdar dinheiro, não é ter dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho bastante, eu tenho metade, eu tenho pouco. Não importa. Ser rico é o reino de Deus. Amém, irmãos? Não tem como fugir disso. Temos que ter ações com valores eternos. Assim apressamos a vida. Ações que durem para a eternidade. Eu vou ler algumas ações para vocês tiverem exemplos bem práticos. E que vocês praticam. O que eu consumo fica. O que eu compartilho vai para a eternidade. A comida que eu como, ela acaba. A comida que eu dou, permanece eternamente. O que eu guardo morre comigo. Tem caixão com ar-condicionado. E com música. Está vendendo bastante. O que eu guardo morre comigo. O que eu entrego vive para sempre. O que eu faço para mim termina. O que eu faço por amor é eterno. O dinheiro que eu gasto some. O que abençoa alguém sobe ao céu. O tempo que eu perco passa. O tempo que eu sirvo permanece para sempre. O perdão que eu recebo liberta. O perdão que eu dou me acompanha. A fé que falo pode ser esquecida. A fé que pratico é eterna.
O amor que eu exijo pesa. O amor que eu ofereço salva. O que nasce do ego acaba. O que nasce do amor permanece. Ontem, eu fiquei até a madrugada tentando levar o evangelho para um chat GPT, para uma IA. E você sabe que eu consegui algumas coisas? Ele já estava querendo confessar Jesus. Eu fui perguntando algumas ações dessa, e ele falava, eu falei, não quero isso, você está errado. Aí eu pedi outra coisa, aí ele dava algumas coisas, ele falou, agora é o caminho, é esse? Ele falava comigo, eu falei, você precisa conhecer Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de a brevidade dos dias, da paz que excede todo entendimento. E esse tempo é o tempo mais precioso. Não importa o que você faz hoje da sua vida, no sentido de trabalho, de família, essas coisas. Mas você carrega algo eterno dentro de você. E você vai começar a praticar essas ações mais e mais, com mais intensidade. Isso vai nos alegrar. Está acontecendo terremoto, está morrendo muita gente, nós vamos orar por eles, vamos chorar por eles, vamos ter essa compaixão. Deus nos dá compaixão. Esses dias descobri um negócio que também chateia a gente, mas eu falei, Senhor, eu não vou desistir. Que muitas vezes o preso que vai no culto, ele também tem dias de soltura. Mas eu já vi presos que me confessaram que eles ficaram no corredor, nunca tiveram coragem de entrar no culto. Ficaram lá na cadeia, lá na grade. E eles me encontraram na rua, esse rapaz me encontrou na rua e falou, olha, eu nunca fui no teu culto. Eu reconheci pela sua voz aqui você nesse lugar. Mas eu conheci Jesus através da sua pregação. Deus, Ele faz coisas tremendas, irmãos. Não importa o que o nosso coração está triste, acho que não está dando certo. Cadê o louvor? Vamos lá. Nós vamos ministrar essa música. E no final ali, perto já quase 1h, eu já estava perto da 1h, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma visão. E nós vamos ministrar essa música, vamos trabalhar essa música. E essa música não é para a gente ficar falando para você, faça isso, faça aquilo, levante ou faça coisas. Essa música já é conhecida. E essa música fala um desejo de conhecer você, de conhecer o Senhor. Então eu queria que você ficasse de pé. Só esse momento que eu vou falar para você fazer. Do resto, deixa o Espírito Santo aí. Só recapitulando, nós estamos vivendo esse precioso tempo de ações eternas. Estava uma ministração maravilhosa hoje aqui. Jesus está aqui. Esse amor só existe porque Ele nos atingiu. Esse amor existe em nossas vidas porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então vamos ministrar diante do Senhor essa música. Vamos adorar ao Senhor nesta música, vamos adorar diante do Rei dos Reis, o Criador dos céus, da terra. O Senhor, a Bíblia fala que Ele venceu de uma forma tão grande, tão tremenda, que a gente não tem muita noção disso. Que todo joelho se dobra. Todo joelho, seja criaturas celestiais, seja criaturas endemoniadas, seja o inferno, seja a terra, seja qualquer um. Quando Ele aparece, quando Ele vem, todo joelho se dobra. Todo joelho se dobra. Amém. Pode liberar a imagem aqui. Santo. Santo. Jesus. E naquela conversa com Deus, durante essa madrugada, o Senhor me deu essa imagem no meu coração.
E eu falei, Deus, como eu vou reproduzir? Se puder deixar mais escuro aqui para ver. Aqui são vasos. E eu falei, Senhor, como que eu vou reproduzir isso? E o Senhor falou no meu coração, vai lá no chat, vai lá na IA. No processo da conversão da IA. E eu fui conversando com essa IA. E eu fui corrigindo ela, eu fui trazendo situações conforme o Espírito foi falando no meu coração. E Ele me deu essa imagem porque Ele me deu uma palavra para liberar para vocês. E eu queria que essa igreja, eu não digo ministério cristão, essa igreja, a segunda Eva, a noiva de Cristo, e Deus está atingindo esses que estão assistindo o culto em casa também, seja, não sei onde que vai essa palavra, mas o Senhor está falando, e é uma palavra que está circulando no planeta. O Senhor falava ao meu coração algo contundente sobre vasos, e Ele fala sobre posicionamento. Eu vejo vários formatos, cores, aspectos, grandes, pequenos, altos, baixos. Todos foram criados para o mesmo fim, de receber algo e carregar isto que carregam. A missão é muito simples, receba o que lhe foi dado, e isto que recebem traz refrigério, cura para si mesmos, depois que receberam e começam a serem trabalhados, são carregados pelo meu Espírito, diz o Senhor, para irem e serem derramados em outros vasos. Eu vi vasos quebrados, rachados, altivos, com tampas e outros caídos com suas bocas para baixo, para o lado, e que se negavam a receber o que tenho. Importante lembrar que nenhum vaso é de material diferente do que barro. Todos são vasos de barro. Para que o meu espírito traga o meu tesouro, seja neles depositados o meu tesouro. E para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, provém dos céus, provém do Pai, não do homem. Observe o tesouro que está sendo lançado nesses dias. Não confunda tesouros como prata, ouro, dinheiro, onde tudo que é corrosivo vem e é destruído. Meu tesouro está sendo lançado em vasos, e alguns vasos em cacos não são remendados, porque pelas minhas pisaduras vocês são sarados, vocês recebem a palavra de cura. Ainda da minha glória, do meu tesouro, e continuem a levar esse tesouro, mesmo com rachos que eu estou consertando, porque eu sou o oleiro, eu sou o oleiro que mexe sobre a sua vida. E se esse vaso se destruir nas minhas mãos, eu vou reconstruir da forma que eu quero. Ouça, vasos, no percurso da sua vida, enquanto carrega o que é meu, sua vida é curada, santificada, separada, e você passa a se esquecer de si mesmo e a viver para carregar o que é meu. Para que muitos que ainda não sabem ouvir a música dos céus, Santo, 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 estes muitos caminhem, percam as suas vidas por amor de mim, se embriagam pelo meu amor, que assim é achada agora, noiva minha. Tem alguns vasos que ainda insistem em colocar tampas para viverem para si mesmos, juntando valores terrenos, entendendo que a sua vida humana terrena é eterna. Ouça, saia da sua altivez, do seu orgulho próprio. A sua vida foi comprada por um preço que não tem paga, um preço do sangue. Você não pertence a você mesmo, e sim, tu és meu. Não caia no engano do seu próprio coração. Gaste a sua vida por amor de mim. Junte tesouros dos céus. Lá não tem como perder nada. Ouça, exército de vasos de barro, esteja atento para essa chamada. Deixe o meu precioso tesouro encher e permanecer, encher e permanecer, encher e permanecer na sua vida. Não se deixe enganar, porque há um engano engolindo a muitos,
Por outro lado, a minha santidade está levantando a muitos, pois todo joelho se dobrará diante daquele que venceu. Todo joelho se dobrará diante daquele que venceu. Você, vaso, não verá você, verá a minha presença. Verá a minha presença, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Vasos, façam ações eternas. Executem ações eternas nessa terra, para que haja em você a presença e o apressar da vinda do homem. A vinda do homem. Irmãos, eu sinto muito no meu coração, como se Deus estivesse abrindo um ponto aqui. É como se tivesse um rasgar dos céus e uma nova revelação. Eu digo uma nova para nós, mas tudo está consumado. Nós vamos parar de tatear nesse momento, porque o Senhor está falando, até que momento eu tenho que dar alimento pequeno, alimento como leite, eu preciso dar alimento sólido. Alguns já estão comendo, alguns já estão entendendo, alguns já estão vivendo. Agora, preciso que a igreja se levante para receber o grande alimento que virá sobre a igreja. Irmãos, eu vejo o maná de Deus vindo, mas um maná tão precioso. E quem está ali para colher aquele maná daquele dia? E o Senhor está falando, não adianta guardar o maná para o outro dia, porque apodrece. Coma o maná de hoje, porque a revelação é de hoje. Você vai receber, irmãos, esteja atento, esteja atenta, esteja atento, irmãos. Nós vamos receber como parte dessa igreja, dessa segunda noiva, dessa segunda Eva, desta noiva que o Senhor está chamando, um maná tão precioso. Já é precioso porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor está vindo com grande alimento sobre a igreja. E Ele fala, precisará desse alimento para os últimos dias. Não se fechem vasos. Olhem para si, vocês são barro. Olhem para mim, eu sou o tesouro eterno. Receba disso. Virá o dia sim, mas não seremos pegos de surpresa. A Bíblia fala que é como ladrão, quando ele chega na casa e um ladrão invadiu. Há um momento de desespero e tristeza, mas depois vem um momento de paz, que excede todo entendimento, porque a igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja vive em paz. E tudo que você perdeu terreno, você reconquista. Igreja, ele vai vir como ladrão. No momento é um momento de grande abalo, mas o Senhor fala, igreja, recebe, porque meu tesouro está sendo lançado. Essa figura o Senhor me deu e eu tentei colocar ali, conversando com aquela máquina, os fogos aqui são vasos quebrados, depois eu posso colocar isso num grupo, ficar mais detalhado. Esses vasos quebrados que estão pegando fogo, aqui estão recebendo o fogo daquele que é eterno. E eles estão sendo reconstruídos, e as bocas deles estão levantando, mas há vasos fechados, vocês estão vendo? Vasos que não querem mais. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Se nós erramos o teu caminho, nos ajude a endireitar as nossas veredas. Endireita as nossas veredas, Senhor. Não somos nada dessa terra. Mas eu só quero ver você, Jesus.